Olá, eu quero compartilhar com vocês aqui uma breve reflexão que tem a ver com o sentido da nossa vida, com as escolhas que fazemos cotidianamente. Para isso eu quero que vocês observem aqui esse pequeno poço que nós temos aqui. Vocês vão observar que tem aqui alguns peixinhos que vivem tranquilamente, dividindo o seu tempo entre a preguiça e a gula. Eles vivem aqui desde o nascimento. É aqui que se encontram os seus familiares. Mas esses peixinhos talvez não percebam que, se eles seguirem por esse estreito canal, que vai se afinando ainda mais lá na frente, impondo ainda mais dificuldades, eles alcançarão, se fizerem esse esforço, um espaço mais vasto, que darão a eles a possibilidade de alcançar o oceano infinito. Então, essa experiência que eu estou colocando para vocês aqui, nessa simples observação desses peixinhos, lembra uma lenda egípcia, que é a lenda do peixinho vermelho, que inclusive Emmanuel utiliza para prefaciar o livro Libertação, de André Luiz. Quando Emmanuel, ele diz que tal como nesse espaço vivia um grupo de peixes, comandado por um grande rei, bonachão e de grandes barbatanas, mas ele que comandava tudo por ali. E cada peixinho cuidando das suas próprias necessidades, dos seus descansos, do seu lazer, se infiltrando ali pelas locas e as lamas que existiam dentro daquele espaço. E tinha ali um peixinho vermelho, muito franzino, muito magrinho. E esse peixinho era extremamente discriminado pela sociedade de peixes que ali existia. Ele não tinha um espaço à sombra, ele não tinha uma loca onde ele pudesse descansar. E por esse motivo ele nadava o tempo todo e dedicava-se também ao estudo do sentido existencial, segundo a lenda egípcia. E esse peixinho então, ele se mantinha sempre magrinho. E curioso que era, que é bem característica do filósofo, ele seguiu então por um canal onde ele se deparou lá na frente com uma grade. E ele, com muito esforço, é claro, e perdendo algumas escamas, ele conseguiu atravessar a grade, alcançar um espaço maior, alcançar um rio, até chegar ao oceano. E quando ele chegou ao oceano, ele começou a ver outras comunidades de peixes, ele começou a ver as estrelas do mar, ele percebeu então que existiam vegetações, ele teve a oportunidade de ver grandes embarcações, cidades à beira-mar, e então ele começou a perceber que existia uma vida além daquela limitação do poço onde eles viviam, acreditando que ali era o mundo real, era o mundo verdadeiro. Eles acreditavam ali que aquele poço era realmente o centro do universo, que não podia existir nada melhor, que não havia vida além da existência daquele poço limitado. E ele então adentrou a um palácio de corais, fazendo novas amizades, estudando, se encontrando com pessoas que pelas afinidades também gostavam muito, com pessoas peixinhos, é claro, que gostavam muito de buscar o conhecimento. Mas ele era tão curioso que ele foi tragado por uma baleia. E orando então ao Senhor dos peixes, ao Deus do peixe, a baleia soluçou e ele foi vomitado, sendo salvo. E tocado por um imenso sentimento de gratidão, ele começou então naquela vida nova a se lembrar dos seus compatriotas, daqueles peixinhos que viviam naquela limitação do lago.
E então ele resolveu voltar. Com muito esforço, ele saiu do mar, voltou para o rio, pegou novamente aquele canal, até que ele chegou naquela grade, e com esforço ele passou e chegou então na limitação daquele pocinho estreito. E ele foi logo procurando aquele rei dos peixes, bonachão, de grandes barbatanas, para contar a ele a boa nova dessa vida infinita que existia além daquela possibilidade que eles conheciam e acreditavam realmente que era a síntese de todas as possibilidades da existência. O rei não levou muito o peixinho vermelho a sério, mas de qualquer maneira ele reuniu uma grande assembleia para que ele pudesse expor todos os acontecimentos da sua experiência. Mas vejam vocês que aqueles peixes então, eles começaram a zombar do peixinho vermelho. Eles não acreditavam na possibilidade de uma existência fora daquele pocinho. E eles diziam então que não havia essa possibilidade, que ele estava delirando. E começaram então a maltratá-lo, a humilhá-lo, porque ele trazia essa boa nova, mostrando que com muito esforço eles ficariam magros, perderiam algumas escamas, mas com essa transformação poderiam alcançar o espaço infinito do oceano. O rei, para humilhar ainda mais o peixinho vermelho, chegou a acompanhar, seguido por outros peixes, até a grade. E quando chegou à grade, ele disse assim: então não vês que aqui não cabe sequer uma das minhas barbatanas e me instiga a tentar atravessar essa grade? É claro que para atravessar aquela fronteira, aquela grade precisaria esforço, que eles deveriam deixar de se alimentar das larvas, que eles precisariam fazer um regime e, sobretudo, se esforçarem mais no sentido de emagrecerem. E na realidade ele foi desprezado. E então ele fez o mesmo percurso até ganhar então o espaço infinito onde existia realmente a existência verdadeira. Essa lenda do peixinho vermelho que Emmanuel utiliza no prefácio do livro de André Luiz, Libertação, ela tem muito a ver com o mito da caverna de Platão, mas serve também para uma grande reflexão em relação à vida que nós escolhemos viver. Como é que nós existimos? Nós preferimos o espaço estreito e limitado, nos entregando a uma zona de conforto, negando as várias possibilidades da infinitude do oceano infinito que nos proporciona o Criador do Universo. Então, às vezes, nós vivemos ensimesmados nas nossas limitações, vivendo o nosso dia a dia, perdido nos nossos próprios problemas, negando que somos seres de potencialidades e com a expansão da nossa própria consciência, podemos fazer a nossa comunhão com o Criador do Universo e nos sentimos integrados com o cosmos, alcançando com essa expansão da consciência o Logos. É claro que tudo isso será possível através do nosso esforço pessoal, da nossa dieta moral, que vem com uma disciplina fundamentada na verdadeira caridade, que é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Esses serão os esforços capazes de nos fazer perder as escamas das viciações desse mundo, segundo as concepções e as convicções da Terra, que nos dará a possibilidade de sentir a grandiosidade da experiência de Deus despertado dentro do nosso próprio coração. E tal como o peixinho vermelho, sair da limitação
cotidiana e da zona de conforto e alcançarmos esse oceano infinito de possibilidade que o Criador do Universo nos oferece. Fazendo esse esforço, encontraremos a cura espiritual que vem em função dessa quebra da ideia da separatividade. E, logicamente, alcançaremos o bem-estar emocional. Posso dizer como psicólogo, e é claro que alcançando o bem-estar emocional, viveremos a plena saúde do ponto de vista biológico e social. Então fica aqui o convite para sairmos da nossa zona de conforto, tal como o peixinho vermelho, e alcançarmos o oceano infinito da possibilidade. Não se entregue a essa zona de vitimização. Vamos compreender que a fé é divina e humana e que a partir do momento que nos esforçamos para desenvolver as nossas potencialidades internas, somos capazes de realizar milagres, mas que nada mais são do que o desenvolvimento das nossas próprias potencialidades. Fica o convite para nos esforçarmos e desenvolvermos a nossa centelha divina, para que ela possa vibrar e iluminar o caminho de quantas pessoas necessitarem de apoio ao longo da nossa caminhada. Fica aí a breve história do peixe.